Respondeu Jesus a João, que perguntou: quem é o traidor? Jesus disse: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas. E após Judas comer esse bocado, se diz, entrou nele Satanás. Porque aquele que sabe o bem, aquele que é admoestado pela boca do Espírito Santo, sabendo bem a si mesmo, decide praticar o mal, se torna diabo na minha hora. O caminho mais curto para virar diabo é, sabendo do bem, escolher fazer o mal, fazer errado, sabendo do bem. E toda hora eu vejo cristãos me dizendo o seguinte: sabe, Caio, com a minha mente eu entendo que o que você está dizendo é verdade, mas com o meu coração não consigo praticar. Por exemplo, eu não consigo perdoar, eu tenho que chocar uma raiva. Semanas, meses, alguns precisam de anos. E tem aqueles que dizem: desculpa, Caio, Jesus disse isso, né? Mas eu não alcanço. E mesmo que eu quisesse alcançar, mesmo que eu pretendesse, existe uma coisa mais forte em mim, que é uma vontade de não alcançar. Eu quero não perdoar, como eu já ouvi algumas vezes na vida. Eu quero não perdoar. E eu digo: olha, você está abrindo a porta para uma coisa horrorosa. Não faço, não. Isso é o caminho para a entrada daquilo que esquizofreniza. É o diabolos, é o divisor, que racha a gente, que bota a gente em conflito, que arranca e mata a paz, e nos coloca num estado de degladiamento ininterrupto e de sofrimento e de presença indescritível, porque a gente sabe quem o outro é, a ponto de dizer: eu traí, eu pequei contra o sangue inocente. Ele sabia, mas decidiu fazer de outro modo. E isso é o pior que existe, porque a origem arquetípica de Satanás, para eu não falar em nada além disso, porque eu não me sinto autorizado do ponto de vista teológico, escatológico, entrar numa pretensa descrição do Gênesis do diabo, mas do ponto de vista arquetípico, o ser, a criatura de glória, de luz, o anjo de luz, vira o adversário de todo o bem, porque ele sabia e conhecia o bem absoluto, a luz absoluta, mas escolheu tentar dividir a glória de Deus e ficar com a parte de cima. Ele ia mandar Deus para a garagem. Como nós humanos fazemos, e às vezes temos a sórdida pretensão de dizer: a gente não está precisando de Deus para resolver nenhum problema. Nós somos uma era pós-Deus, eu ouço. Você também. E aí a gente olha em volta e vê que, apesar de toda a tecnologia maravilhosa, a sociedade piora. Os humanos pioram, as casas adoecem, as famílias enfermam, as almas surtam, as pessoas estão cada vez mais frágeis e loucas.
e com explosões cada vez mais descontroladas, e com um poder enorme de serem subjugadas pela resposta que não queriam dar, mas eclode, brota. E aí aquela coisa adversária de nós mesmos começa a se apresentar, que divide o que nós mesmos cremos e somos, se manifesta. E, como eu disse, eu só estou falando de uma figura arquetípica. Mas é a dimensão arquetipicamente psicológica mais devastadora que pode nos habitar. Quanto mais consciência a gente tem e menos a gente se coloca à disposição voluntária da obediência, mais chance o coração tem de ficar conturbado pelo que é adversário da nossa vocação na luz, na graça, na verdade e na paz. Parece que o que eu estou dizendo é algo tão difícil. É difícil, mas não é inalcançável. E aí a gente começa, quando a gente descobre que é possível, não ter mais pressa de fazer nada, porque a gente não vai ter que correr para fazer um mal menor, porque não existe mal menor que nós venhamos a escolher. A gente preferirá se entregar até à morte do que escolher um mal menor, quando o coração está cativo do Evangelho. Porque aquele que sabe do bem e pratica o mal, abre a porta para que aquilo que é adversário do Evangelho e de Cristo entre em você, divida você, e a partir de você rache o mundo, o seu mundo. Então, não fique postergando. Se você consegue evitar, evite. E olha, deixa eu te dizer, Judas poderia ter evitado. Jesus deu chance a ele o tempo todo. Soube e deixou o cara participar de tudo, assistir tudo, sentar na mesa, ouvir, ser objeto de um sinal prático, dizendo: é este. Vai virar diabo. Eu estou dando pão, mas ele poderia dizer: eu não quero esse pão, eu quero o pão da comunhão e do perdão. Não. Ele comeu o pão da maldição. Ele consagrou-se à escuridade, sabendo bem e optando pela prática do mal, se tornando um diabo cada vez mais lúcido. E a gente está aqui para abrir o olho hoje, porque se você pode evitar, Judas poderia. Poderia ter dito: eu quero de outro pão. Poderia ter dito: eu te traí, eu quero voltar atrás. Você acha que não poderia? Que ele estava fadado a ser um desgraçado? Que aquele acerca do qual estava escrito não poderia escrever uma outra história? Porque se ele estava fadado a ser um diabo por determinação da Escritura, então ele era apenas um telediabo, patrocinado profeticamente. Ele tinha escolha, todo mundo pode frustrar a profecia, porque a profecia quer ser frustrada. A profecia quer ser frustrada. A profecia quer que eu defina, que eu mude a tendência, a propensão. A profecia é falar daquele pão foi dado para não ser comido. E ele disse: o que tem de fazer, faze-o depressa.
dando a chance de que, quem sabe, aquele cara mudasse de opinião, confessasse, pedisse ajuda, pedisse que a um ou dois fossem com ele, ele chegasse e devolvesse as moedas. E já ninguém mais soubesse onde Jesus estava. E se ele tivesse que ser preso ou justiçado por aquilo que fosse, a história teria sido uma outra. Claro que a Escritura se cumpriria e Jesus seria entregue às autoridades do templo, mas não necessariamente seria aquele indivíduo. E as histórias podem ser mudadas, podem ser reescritas. As profecias da Escritura só querem ser cumpridas aquelas que prometem o bem. Aquelas que advertem sobre o mal querem ser quebradas pelo nosso arrependimento. Se você pode ainda, use a pressa para quebrar esse vínculo. Hoje, já, para sair das algemas de Satanás. Hoje, já, agora, tem um bocado de gente que está me entendendo e aplicando isso para as suas vidas. Tanta gente que está andando na direção da prática de um mal consciente. Pare!